Você sabia que um laboratório abandonado nas entranhas dos Montes Urais, na Rússia, é acusado de ter aberto um portal que a humanidade levou milênios para manter fechado? Não estamos falando de radiação ou armas químicas. Estamos falando de algo que a ciência moderna se recusa a nomear. Léo, os documentos que vazaram do Complexo 17 não descrevem uma instalação de pesquisa comum. Eles chamam o local de o ponto de singularidade acústica. No estilo das grandes conspirações que Dan Brown desvendaria em templos antigos, este laboratório foi construído seguindo a geometria sagrada, mas de forma invertida. As paredes não foram erguidas para sustentar o teto. Elas foram forjadas como uma câmara de ressonância para o impossível. É uma estrutura de concreto reforçado com magnetita e chumbo, enterrada a 500 metros abaixo do permafrost. O que os soviéticos buscavam não era uma bomba, era uma frequência, uma nota musical tão específica que poderia, teoricamente, desestabilizar a matéria. O horror começou em 1988. Os sismógrafos da região detectaram vibrações que não vinham das placas tectônicas, mas de dentro do concreto. Os cientistas relataram o fenômeno vozes de parede. Inicialmente acharam que eram infiltrações de ar, mas então os padrões mudaram. As paredes começaram a sussurrar nomes de familiares dos pesquisadores, nomes de pessoas que ainda nem tinham nascido. E o detalhe mais perturbador, Shara, a análise espectrográfica revelou que as vozes não vinham do ar, elas vinham de dentro das moléculas do concreto, como se o material estivesse lembrando de conversas que ocorreriam no futuro. Ou pior, como se algo estivesse preso na estrutura atômica do laboratório, tentando desesperadamente usar o som para se materializar. O efeito sobre o psiquismo humano foi devastador. A escrita de Brown sempre foca no limite entre o gênio e a loucura, e aqui esse limite foi pulverizado. Os pesquisadores começaram a sofrer de erosão de identidade. Eles olhavam para as paredes e viam padrões de veias pulsando sobre o reboco. Em 48 horas, 3 engenheiros tentaram remover os próprios tímpanos com lápis de desenho técnico. Eles diziam que as vozes não eram ouvidas pelos ouvidos, mas sentidas diretamente no córtex cerebral. E quando a Spetsnaz foi enviada para selar o local, eles encontraram o diretor do projeto, o Dr. Volkov, fundido a uma parede de contenção. Não era um acidente. Ele havia desenhado símbolos alquímicos no chão com o próprio sangue, tentando afinar o laboratório para que o som pudesse finalmente atravessar a barreira entre o nosso mundo e o vazio que existe entre as dimensões. O governo russo não apenas fechou o laboratório, eles tentaram apagá-lo dos mapas. Injetaram toneladas de chumbo líquido nos dutos de ventilação. Mas o chumbo, Léo, o chumbo conduz a vibração. Hoje, se você colocar o ouvido no solo gelado de Yamantau, você não ouve o vento. Você ouve o coro de 10.000 almas que nunca tiveram permissão para existir. O que eles abriram no Complexo 17, Sara, não foi uma porta, foi uma ferida no tecido da realidade. E como toda ferida que não cicatriza, ela continua infeccionando o mundo ao redor, com verdades que não fomos feitos para suportar. O perigo não é o que está lá dentro tentando sair. O perigo é perceber que as paredes nunca foram o que nos separava do monstro. As paredes são o monstro. Cuidado com o silêncio da sua própria casa esta noite, porque o som que você ouve vindo do corredor pode não ser o vento, pode ser o laboratório, finalmente encontrando um novo lugar para ressoar. Às vezes, o que foi fechado por Deus nunca deveria ser desafiado pelo homem. O eco de Yamankau ainda está esperando pela sua atenção.